Boa noite, meus irmãos. Sejam todos bem-vindos ao Centro Espírita Morada Cristã, essa casa que nos acolhe com tanto amor, tanto carinho. Eu sempre digo que ela é uma oficina de almas. E nesse momento a gente vai juntos receber as bênçãos divinas, as bênçãos do conhecimento, né? Então, muito bom estarmos nesse momento aqui. Nossas boas-vindas também aos nossos irmãos que acompanham essa palestra pelas redes sociais, pelo YouTube, pelo Instagram, os amigos queridos que nos ouvem pelas rádios Espírita do Paraná e pela Rádio de Estudos Espíritas de Manaus, tá? Nosso abraço e nossas boas-vindas à nossa irmã Terezinha, nossa palestrante de hoje. Obrigado por aceitar o nosso convite. Irmã, seja bem-vinda. Ela nos brinda hoje com o tema Superando a Dor, a resiliência do espírito, tá? Tenho certeza absoluta de que nós vamos ter muitos ensinamentos para reflexão nessa noite, tá bom? Pessoal que está em casa nos acompanhando pelas redes sociais, aproveitem esse momento para colocar um recipiente com a água para ser fluidificada durante a nossa palestra, tá bom? Dando continuidade, a gente começa com os anúncios dos estudos. A evangelização infantil, nós temos 2 turmas, quintas-feiras e sábados, quintas-feiras 19h45 e sábados 16 horas, para crianças de 3 a 12 anos, tá bom? Evangelização juvenil, também temos 2 turmas, para crianças de 13 a 18 anos. Primeira turma às quintas-feiras 19h45 e a segunda turma aos sábados às 16 horas, ok? Temos também o estudo do ESD Jovem, que é no sábado, presencial. Esse estudo começa às 14h30 até às 16 horas. Ele é o estudo sistematizado da doutrina espírita. Os facilitadores são nossos irmãos Fábio Ferreira e a Luciana, ok? Temos também o Livro dos Espíritos. Esse estudo ele é um estudo online, tá? Os facilitadores desse estudo é nosso irmão José Valim e a Tereza. Esse estudo é toda sexta-feira às 20 horas, ok? Todos os estudos que precisam de inscrição, você acessa o link de inscrição dos estudos na nossa página social ou no nosso mural, aqui no nosso auditório, tá bom? Agora, estudo presencial, autoconhecimento, evangelho e reforma íntima. Todo sábado, aqui no nosso auditório, às 15 horas, ok? As facilitadoras são a nossa irmã Elaine Cabral, a Helena Linardi e a Lígia. Tá? Evangelização parental. Essa atividade é para os pais, enquanto os jovens e as crianças estão na evangelização, os pais também estão na evangelização parental. Tá? Esse estudo ele é presencial, às 16 horas, aqui na nossa casa.
As facilitadoras são nossas irmãs Lúcia Inês, a Núbia Viana e a Catarina Araújo, tá? Esse estudo ajuda muito nós pais a cumprirmos com o nosso desafio de criar e educar os nossos filhos e termos uma ambiência doméstica saudável, tá? Nos ajuda muito, muito importante. E temos o EPA, que é o EDP, que é o Estudo Introdutório à Doutrina Espírita. Esse estudo ele é aos sábados, às 16h30, aqui no nosso auditório, com o nosso irmão José Valim, a Gisela Esquiotê e o Adriano, tá bom? Temos Evangelho Terapia Online, que é uma terapia espiritual maravilhosa, todas as terças-feiras, 19h30. Quem quiser participar, pega o link de inscrição nas nossas páginas sociais ou no nosso mural, ok? Temos também a Evangelho Terapia Presencial, que é às terças-feiras aqui no nosso auditório. A presencial não precisa de inscrição, tá? É só você vir e você vai ser acolhido pelos trabalhadores espirituais da nossa casa. Todas as terças, 19 horas, tá bom? E temos o estudo presencial aqui, que é o estudo do livro Luz Acima, tá? É uma psicografia de Chico Xavier, pelo Espírito Irmão X, às quartas-feiras, às 19h30, aqui no nosso auditório, com a facilitadora Conceição Freitas. Esse estudo começou agora, 2 semanas atrás. Nós temos inclusive o livro aqui na livraria. E esse estudo está começando. Quem quiser participar vai ser maravilhoso, tá? E ele também vai ser gravado e postado no canal EOS Manaus, tá bom? Morada Solidária. Esse trabalho do Cristo, que está fazendo 8 anos agora em dezembro, 9 anos agora em dezembro. Ele é um trabalho onde nós levamos para os nossos irmãos de Iranduba o pão da alma, mas também levamos o pão do físico, tá? E graças à ajuda de vocês, que nós conseguimos cumprir com essa tarefa que Jesus nos mandou. Tá? E a gente reúne as doações para, uma vez por mês, levar o rancho aos irmãos. Também convocamos os corações amigos para nos ajudarem nessa missão. Quem quiser participar desse trabalho social, um trabalho amoroso do Cristo, é só se apresentar para a gente aqui. Temos o nosso irmão Ademar, a Dani, que são o diretor e o coordenador desse projeto. E a gente precisa de corações amigos para nos ajudar nessa missão. Tanto como montar os lanches, distribuir para os nossos irmãos, evangelizar as crianças, alfabetização, atividade esportiva com os jovens. Temos cursos profissionalizantes para os adultos. E a nossa atividade é todo sábado, às 7 horas da manhã, aqui nessa casa. Tá bom? Temos também o projeto Artesãos do Amor, aqui no Morada Cristã. É uma atividade que foi desenvolvida pela nossa irmã Tereza e pela Nilda. Eles estão fazendo artesanato, muitas coisas bonitas, tá? Tem crochê, tem almofadas, tem muitos presentes legais para você doar para seus parentes. E esse trabalho está sendo feito para angariar recursos para o Natal Solidário das nossas crianças. Além do Natal Solidário, a gente fez uma pesquisa com as crianças das famílias assistidas, e o principal pedido deles no Natal foi um par de tênis e uma mochila para carregar o seu material escolar, que eles não têm. E a gente está fazendo essa campanha para arrecadar recurso para cumprir com esse propósito tão importante, agradar as nossas criancinhas. São 130 crianças, tá bom? Então, quem puder nos ajudar vai ser muito bem-vindo, ok? Dando continuidade, nós temos alguém aqui na casa pela primeira vez? Não, ok. Então, eu vou convidar o nosso irmão Mateus, vai fazer a leitura da mensagem, eu vou fazer a nossa prece e a Tati vai ler o Evangelho, tá bom? Uma boa noite a todos.
Meu nome é Matheus, eu sou responsável pela livraria daqui do Centro Espírita Morada Cristã. Nós já temos no nosso acervo os livros do curso de quarta-feira, de Luz Acima, chegou hoje no nosso acervo. Quem quiser garantir o seu, nós já temos na nossa livraria. Hoje e durante as semanas até o início do nosso recesso, nós vamos ter aqui na entrada do Morada a venda do material das nossas irmãs. Aqui nós temos vários itens que estão sendo vendidos, temos cartões de Natal com as velas, a coisa mais bonita. Temos também outros livros espíritas, todos os livros do Pentateuco do nosso professor Allan Kardec, para os estudos daqui do Morada e também para a leitura complementar. Eu vou fazer a leitura inicial da noite de hoje, do livro Pão Nosso, de Chico Xavier pelo Espírito Emmanuel. A mensagem da noite de hoje é a de número 64, cujo título é Melhor sofrer no bem. Porque melhor é que padeçais fazendo bem, se a vontade de Deus assim o quer, do que fazendo mal. Está em Pedro, é a fala de Pedro, em sua primeira epístola, capítulo 3, versículo 17. Para amealhar recursos financeiros que será compelido a abandonar precipitadamente, o homem muitas vezes adquire deploráveis enfermidades que lhe corroem os centros de força, trazendo a morte indesejável. Comprando sensações efêmeras para o corpo de carne, comumente recebe perigosos males que o acompanham até os últimos dias do veículo em que se movimenta na terra. Encolerizando-se por insignificantes lições do caminho, envenena órgãos vitais, criando fatais desequilíbrios à vida física. Recheando o estômago em certas ocasiões, estabelece a viciação de aparelhos importantes da instrumentalidade fisiológica, renunciando à perfeição do vaso carnal pelo simples prazer da gula. Por que temer os percalços da senda clara do amor e da sabedoria, se o trilho escuro do ódio e da ignorância permanece repleto de forças vingadoras e perturbantes? Como recear o cansaço e o esgotamento, as complicações e as incompreensões, os conflitos e os desgostos decorrentes da abençoada luta pela suprema vitória do bem, se o combate pelo triunfo provisório do mal conduz os batalhadores a tributos aflitivos de sofrimento? Gastemos nossas melhores possibilidades a serviço do Cristo, empenhando-lhe nossas vidas. A arma criminosa que se quebra e a medida repugnante consumada provocam sempre maldição e sombra, mas para o servo dilacerado no dever e para a lâmpada que se apaga no serviço iluminativo, reserva-se destino diferente. Que assim seja. Convido a todos para, nesse momento, fecharmos nossos olhos do físico, abrirmos os olhos da alma, elevarmos o nosso coração, o nosso pensamento a Deus, nosso Pai maior, e nos ligarmos com o nosso Mestre Jesus, esse amado amigo, para agradecer. Mestre Jesus, querido amigo, muito obrigado por mais esta oportunidade que Tu nos concedes de nos acolher na Tua casa, com tanto amor, essa casa bendita, que alivia as nossas angústias, nossas dores, onde recebemos a bênção do conhecimento, e que nós possamos, nessa noite, receber as mensagens edificantes que precisamos para o nosso melhoramento íntimo. E te rogamos humildemente, Senhor amado, que Tu nos perdoe por lembrarmos de Ti nos momentos de aflição,
E quando estamos bem, muitas vezes te trocamos por amenidades materiais. Perdão pela nossa falta de amor contigo, Senhor. E que Tu possas abençoar a todos os corações aflitos, a todos os irmãos que estão doentes nos hospitais, pronto-socorros, manicômios, orfanatos, asilos, a todos os irmãos doentes, que as Tuas bênçãos fortaleçam e dê coragem para que todos continuem sua jornada, superando suas provas e suas dificuldades. Agradecemos aos mentores dessa casa abençoada, que nos acolhe com tanto amor, aos nossos mentores, esses anjos, amigos, que nos auxiliam nessa jornada, nos intuindo e nos inspirando, nos ajudando a seguirmos o caminho certo. Que Tu possas, Mestre amado, abençoar os irmãos que não puderam estar presentes nesse momento, a todos que Te ouvem pelas rádios, que Te assistem pelas redes sociais, e Te rogamos que inspire a nossa irmã Terezinha, para que ela seja a Tua porta-voz, nos trazendo os ensinamentos necessários, e que possamos, ao final desse banquete espiritual, retornarmos aos nossos lares muito melhor do que chegamos aqui, levando no nosso coração, na nossa alma, as Tuas bênçãos de luz e de amor para iluminar os nossos lares. Muito obrigado por tudo, Senhor amado. Fica conosco, Mestre, hoje, amanhã e sempre. Que assim seja. Obrigado. Boa noite a todos. A leitura do Evangelho de hoje é do capítulo 9. Bem-aventurados os que são brandos e pacíficos. Item 7. A paciência. A dor é uma bênção que Deus envia a seus eleitos. Não vos aflijais, pois quando sofrerdes, antes bendizei de Deus onipotente, que pela dor neste mundo vos marcou para a glória do céu. Sede pacientes. A paciência também é uma caridade e deveis praticar a lei de caridade ensinada pelo Cristo, enviado de Deus. A caridade, que consiste na esmola dada aos pobres, é a mais fácil de todas. Outra há, porém, muito mais penosa e, consequentemente, muito mais meritória, a de perdoarmos aos que Deus colocou em nosso caminho para serem instrumentos do nosso sofrer e para nos porem à prova a paciência. A vida é difícil, bem o sei. Compõe-se de 1000 nadas, que são outras tantas picadas de alfinetes, mas que acabam por ferir. Se, porém, atentarmos nos deveres que nos são impostos, nas consolações e compensações que, por outro lado, recebemos, havemos de reconhecer que são as bênçãos muito mais numerosas do que as dores. O fardo parece menos pesado quando se olha para o alto do que quando se curva para a terra-fronte. Coragem, amigos, tendes no Cristo o vosso modelo. Mais sofreu ele do que qualquer de vós, e nada tinha de que se penitenciar, ao passo que vós tendes de espiar o vosso passado e de vos fortalecer para o futuro. Sede, pois, pacientes, sede cristãos. Essa palavra resume tudo. Um espírito amigo, Ave 1862. Que assim seja. Terezinha, minha irmã, seja bem-vinda. A palavra é sua. Uma boa palestra a todos nós.
Ah, não precisa do microfone, que eu estou com um aqui, né? Muito boa noite a todos. É um prazer estar de volta nesta casa tão querida do meu coração, que tão bem me acolhe, assim como acolhe a todos que aqui chegam. É um prazer também estar aqui por um outro motivo, porque quando a gente vem falar do Evangelho de Jesus, é um prazer que é difícil até de medir. É bom falar sobre o Evangelho de Jesus, das riquezas que ele contém, e ao mesmo tempo nós aprendemos muito mais, nós que ficamos aqui à frente, nós que preparamos a exposição, aprendemos muito, porque são no mínimo 3 vezes que a gente passa, no mínimo, estou falando no mínimo, né? Aquele texto, a mensagem, aí vai e busca obras correlatas para agregar, algumas histórias, e isso enriquece muito. E quando a gente traz isso aqui, né? E vocês participam dessas mensagens, dessas lições, do ensinamento de Jesus contido no Evangelho, vocês também podem aprender e enriquecer muito o espírito. E mais ainda quando a gente coloca em prática, né? É tão bom. Hoje nós vamos falar sobre um tema muito importante que a Tatiana já introduziu aqui para nós. Eu até pedi para ela isso foi o que ela leu, tá? Se a gente podia alternar na hora que eu quisesse buscar isso aqui, trazer, porque esse texto serviu, claro, de base, né, para o nosso tema, que é superar a dor, superando a dor, e falar sobre a resiliência do espírito, porque isso é muito importante para a gente conseguir superar a dor, a resiliência. Então, eu queria só nesse comecinho aqui frisar bem para a gente começar. A dor é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos. Nossa, sair falando isso por aí para qualquer um não vai ser fácil, em decorrência do que a gente pode ouvir, né? Como assim? Coisa boa? Bênção? A dor? No mínimo explica isso melhor, Terezinha, né? Mas está no Evangelho. É um ensinamento de Jesus. Não é só do espírito amigo lá que embaixo assina, né? E o espírito que ditou a mensagem. Não. Isso é ensinamento que Jesus deixou quando esteve entre nós há mais de 2000 anos, muito mais. Então, vamos gravar isso daqui e lembrar que, por ser uma bênção e é algo que Deus envia, a gente não deve se afligir, tá? Quando a dor chegar, quando a gente estiver sofrendo, tá? Porque isso, se já não aconteceu na vida de cada um, vai acontecer, porque a vida é composta, como diz mais lá embaixo, né? Disso e de 1000 nadas que ferem, que alfinetam, e isso transforma muitas vezes a vida da gente num terrível pesadelo se nós não conseguirmos superar o sofrimento e a dor. E é sobre isso que a gente vai falar hoje, tá, Mateus? Pode... Daí, quando eu precisar, eu trago de volta, porque tem muita coisa aí que a gente pode, tá? Então, vamos lá. O controlezinho, né? O controle tá aqui. Deixa eu ver onde eu coloquei. Será que eu guardei? Tá aqui. Então, vamos lá. Infelizmente, no mundo em que a gente vive, planeta Terra, mundo de provas e expiações, a gente vê muito isso aí, lágrimas. Por quê? É um mundo de provas, expiações. A dor é uma constante na vida de muitos. Visita outros tantos. O sofrimento, a adversidade,
os obstáculos. São características, infelizmente. Mas, como a mensagem de abertura aí que foi lida nos ensina, é possível superar a dor. E nós vamos ver que sim, com algo que é muito importante, que é indispensável até, eu diria. A fé em Deus. Sem isso, como é que eu vou aceitar o que a Tatiana leu no começo, que é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos, se eu não acredito em Deus? Se eu não tenho fé, vai ser difícil, vai ser muito difícil. Porque isso é que vai fazer com que eu consiga agir com a resiliência que a gente vai falar do meio para o final e superar a dor. Entre as bem-aventuranças que Jesus prometeu, tem essa aí. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Quem fez essa anotação da fala de Jesus foi Mateus. E está também no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, lá no item 1. A gente vai ver muita lágrima, tá? Nos slides, gente, porque é o tema, né? Infelizmente, é triste ver uma criança chorando, né? Mas é para ilustrar. E se vocês observarem, tem uma palavra que eu grifei do início ao fim. Aí vocês vão ter que observar. Bom, existe um paradoxo didático, tá? Nessa afirmação de Jesus aí, que a gente acabou de ler, que está nas bem-aventuranças. Não só nessa, mas em algumas outras. Ou seja, uma aparente contradição, é isso, tá? Por quê? Porque o choro, frequentemente, ele remete, ele faz a gente pensar, bom, se tem alguém chorando e não está alegre, né? É sofrimento, é aflição, é angústia, é dor. Então, como que pode ser bem-aventurado, feliz, aquele que chora? Não parece um paradoxo, né? Algo assim, meio sem sentido? Mas o que acontece, vocês acham mesmo que Jesus ia falar algo sem sentido? Não. O que acontece é que ele estava querendo dizer e disse que com todas as lutas e adversidades que chegam para a gente, né, que existem no mundo, nós podemos ser felizes, apesar da aflição, da dor, do sofrimento, da adversidade, nós podemos sim ser felizes. Então não tem nada de conflitante, paradoxal, não. Jesus sabia, como o mestre maior de todos que já passou pela terra, o divino mestre, sabia muito bem do que estava falando. Então, de novo, bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. As lágrimas que a gente vai ver aí nos slides, mas que nós vemos constantemente, se não diante de nós, presença física de alguém que chora, de angústia, de aflição, a gente vai ver aí os motivos das lágrimas, mas nas notícias que chegam até nós, né, nas páginas de noticiários, nas TVs, nas redes sociais. Então, são inúmeras lágrimas que podem ser de atribulação, de angústia, de sofrimento, lágrimas de tristeza, lágrimas de pesar, inquietação, ansiedade, tudo isso provoca, né, lágrima, e é dor, preocupação também, padecimento físico, é claro, tormenta, tortura, tudo isso produz lágrima. Tudo isso chega até nós, não para que nós soframos. Não, Terezinha, mas espera aí, se dói, é dor, e aí, como que não vai sofrer? É porque a dor, ela existe, mas sofrer com ela é opcional. Vocês já ouviram isso? Com certeza. A dor, ela vai chegar para mim, como já chegou, é claro.
de diversas, inúmeras formas, como já deve ter chegado. Hoje mesmo, tomei uma vacina. Gente, eu estou movimentando meu braço que está doendo. É uma dor, mas eu não chorei, né? Porque eu não choro com vacina, nem com injeção. Eu sou resistente para a dor. Eu tive parto normal de gêmeos. Então, essa dor física, sim, que chega... Estou falando de outras dores não, tá, gente? Estou falando assim... Eu resisto um pouco, então eu não choro com picada de injeção, mas eu já chorei com outros tipos de dores físicas, dores morais, angústias, tristezas. Quem não? Quem não? Quem não? Mas sofrer é outra coisa. É você se permitir, é você abraçar, é você se conectar e se entregar a isso tudo aí, ó. Não quer dizer, eu não estou dizendo para não chorar, eu só não chorei com a picada de injeção, mas as outras dores todas, angústias e tal, foram muitas lágrimas. Não é não chorar, porque é reação até orgânica. É se entregar ao sofrimento, é abraçar a situação, é desistir, é não lutar. Nós temos em Jesus e nos ensinamentos que nós recebemos uma direção, um aconchego, um consolo, e nós vamos ver mais adiante. Aqui, nesse mundo, eu coloquei aí essa gravura para exemplificar aqui a evolução. Aqui não é corpo físico, dá para vocês perceberem? Foi até difícil encontrar uma gravura que, né? Mais difícil ainda foi tirar da internet, que agora não é fácil, mas copiar, né? Vocês perceberam, né? Antes eu chegava, quando eu ia fazer minhas exposições, minhas palestras, escolhia uma figura, copiava, colava e pronto. Não dá mais, é preciso fazer todo enfim. Mas está aqui. Isso aqui é uma evolução. Vocês percebem que aqui esse corpo quase não existe, corpo etéreo quase, né? Mas o que significa isso? Nós, seres humanos, transitamos no nosso processo evolutivo, então isso aqui é o processo evolutivo, tá? Invariavelmente crucificados aos problemas que elaboramos para nós mesmos. Perceberam o que a dor está presente nesse processo, que faz parte da nossa evolução e que contribui para ela? Ah, Terezinha, mas não podia ser de outra forma? Claro que podia. Ou vocês acham que Deus nos criou para ficar ali vendo a gente sofrer, ou chorar, derramar lágrimas, né? Porque muita gente sofre mesmo. Mas eu falei que sofrer é opcional. Parece duro, né? Isso é uma escolha. Sofrer, tá? Não estou falando outra coisa. Sofrer. Pegar aquilo que está com aquela angústia e ficar ali sofrendo, sofrendo, sofrendo. Vou sentir, mas eu posso escolher sofrer ou não. Tá? E a gente vai ver isso bem. Pois bem, outra coisa importante aqui, tá? Nós, seres humanos, transitamos no nosso processo evolutivo, que é isso aqui, invariavelmente crucificados aos problemas que elaboramos para nós mesmos. Então, a dor que chega até nós é realmente algo que nós precisamos passar, porque nós mesmos demos causa a isso. E nós vamos ver numa figurinha que chama bumerangue como é que isso se dá. Mas dá para perceber que, apesar de ser algo que Deus envia a seus eleitos, é porque... Não, mas não é Deus que envia. Tudo que acontece é porque Deus permite. Nada escapa ao seu controle, né? Deus está ali, a vida, né? A vida, a gente fala assim, a vida é perfeita, está tudo muito bem, né? Encaixadinho, todo esse processo. Só que assim, ó, ele nos criou, né? Nós fomos criados para sermos sofredores? Não, Mateus disse que não, mas
Eu não vi mais ninguém dizendo que não. Não, nós não fomos criados para ser sofredores, fomos criados para ser felizes. Para isso. Mas como assim, se a gente mais sofre do que é feliz? Ah, porque nós caminhamos neste processo aqui, ó. Aqui, cometendo alguns desenganos, fazendo algumas escolhas erradas, equivocadas. Nessas escolhas a gente magoou, para não dizer triturou outras pessoas, trucidou, empilhou cabeças. Ah, para? Vocês lembram do Gengis Khan, na época? O hobby dele, depois que ele matava muito, era fazer pirâmides de cabeças. Podem pesquisar. Atrocidades. Mas não foi só o Gengis Khan. Nós, que aqui estamos, também fizemos algumas coisinhas assim, parecidas, ou próximas. O que acontece então? Fomos criados para ser felizes, fizemos algumas escolhas, né? Não porque somos maus. Ah, eu sou má igual o Gengis Khan? Nem o Gengis Khan era mau. Como assim, se ele fez tudo isso? Ele era igual a gente, mais fraco do que mau. Como dizia Paulo de Tarso, o apóstolo. Nós somos mais fracos e frágeis do que maus. Na nossa fragilidade, a gente se entrega facilmente aos prazeres da vida, né? Às facilidades. Ter poder é algo, então, que enlouquece muita gente. Você manda matar, manda prender inocentes, à torta e à direita, tira vidas mesmo, né? Pelo prazer de ter o poder e mostrar, eu posso, eu faço. E por conta disso, nós nos comprometemos durante essa caminhada evolutiva aí, ó. E não foi pouco. Por quê? Porque é difícil, quem participa de reunião mediúnica, eu não sei se vocês sabem o que é uma reunião mediúnica, todos vocês, mas muitos espíritos que já partiram se manifestam em reuniões, espíritos adoecidos, sofredores, e eles se lamentam muito por esses desenganos. Hoje eles sofrem, e não é aqui na Terra, já é no plano espiritual, né? Porque já partiram, sofrem por conta disso, dos equívocos que cometeram. E eles, você vendo ali, nem são maus, foram fracos, estão ali com um remorso que é mais doído do que qualquer dor que eles já sentiram. Vocês já ouviram falar que não existe dor pior que a dor do remorso? Então, para que matar alguém quando esse alguém vai sofrer mais com o remorso que vai chegar para ele? Eu estou falando matar alguém que cometeu um crime, você vai se vingar, eu vou matar aquela criança. Mata não, deixa vivo, se você quer ver o outro, né? Realmente conhecer o que é uma dor, a dor do remorso. Invariavelmente, nós, né, que andamos crucificados aos problemas que nós mesmos elaboramos, vamos caminhando, sofrendo. Infelizmente, por conta do remorso também. Mas é isso, experimentando dores e amarguras graves, das quais somente nos libertaremos quando decidirmos por nossa transformação interior, adotando comportamentos saudáveis. Porque, lembra que eu falei das escolhas, dos equívocos? Eram comportamentos que não eram ideais. E aí nós acabávamos por agir de maneira prejudicial para nós mesmos. Então é preciso que entendamos que somente nós é que podemos nos libertar. E isso só vai acontecer quando houver essa transformação interior. Tem uma história que está nesse livro aqui. Eu ia ler para vocês, mas eu tenho receio de perder tempo, assim, lendo a história, e eu acho que eu consigo contar resumidamente. Perde alguma coisa? Perde.
mas eu já contei outras vezes e eu acho que eu gravei, porque eu não sei quanto tempo exatamente eu tenho. 30 minutos, né? Tá, então eu vou contar, porque pode não dar tempo. Ainda tem uma outra ali que... É interessante essa história, porque são duas lições e as duas pessoas, não é o episódio da vida do rei, tão somente que nos dá essa lição, mas é principalmente, nesse caso, do servo, do escravo. Não era escravo, era um servo do palácio. Esse rei, ele era um rei que ele não acreditava em Deus, até acreditava, mas não na bondade de Deus, porque ele não entendia, assim como muitos, né, aqui na Terra, e talvez até nós, de vez em quando a gente se depara com tanta injustiça, tanta dor, tantas lágrimas, como a gente viu ali, tanto sofrimento. Meu Deus, a gente já chama ele, meu Deus, como que pode isso, né? E tem gente que fala, cadê a bondade de Deus? E era assim que esse rei fazia. E a bondade de Deus? Aonde estava? E ele se irritava, ele gostava desse servo, gostava de fazer as caçadas, acompanhado dele, ele saía para caçar muitas vezes, mas devido ao temperamento do rei, o servo sempre chegava e dizia, meu rei, calma, Deus é bom, isso foi um bem, isso vai acabar bem, isso vai terminar bem, isso no fundo vai resultar numa coisa boa. Ah, mas o rei não... Mas gostava dele, por quê? Porque era uma pessoa positiva e a gente gosta de se acompanhar de pessoas positivas, pessoas que falam coisas boas para a gente, não é? E era o que acontecia com esse rei. Então, numa das vezes que ele saiu para caçar com o servo, eles foram atacados, eu não lembro se por leão, mas um animal feroz. Eles foram, né, atacados. E o rei, foi logo, né, o pessoal separar e proteger o rei, mas infelizmente ele acabou perdendo um dedo. E ele ficou, nossa, né? Aí o servo chegou, e aí, tá vendo? Não, ele reclamou. Ele falou, olha aí o que aconteceu, você tá vendo? A gente não estava fazendo nada de mal, e eu perdi um dedo. Agora você vai me dizer que Deus é bom? Eu sem dedo? Ai, o servo, né? Deus é bom. E com certeza isso aí que aconteceu foi para o seu bem. Não, ele ficou possesso. Como assim? Ele tinha perdido um dedo e o servo insistia na mesma fala? Aí eles não conseguiu ir. Eu ia até pedir para trazer de volta o texto que fala assim: ter paciência diante da dor, diante da adversidade, diante dos sofrimentos. Aquele texto que a Tatiana leu, né? Mas para a gente não perder tempo, porque lá dizia isso, paciência. E foi o que o rei não teve. Mandou levá-lo para por isso que é ruim não ler, mas é para um calabouço, um local muito fétido, muito ruim. Mandou o servo para lá, porque ele achou assim, uma ousadia, ele insistir em algo diante do dedo sangrando e decepado completamente. O servo ficou lá. E ele era também muito querido por outros, né? Guardas, servos e tal. Diz assim, olha aí, tá vendo? Esse teu Deus o que fez contigo, agora tu vais padecer aí. E tu vais morrer, porque ele ia. Assim, ele disse que ele ia ficar preso ali para sempre. E quem ficava lá naquele local acabava mesmo morrendo. E aí ele falou assim, agora esse teu Deus é bom? Ele falou assim, Deus é bom. Eu acredito que Deus é bom e que tudo que Ele faz é para o bem. Bom, depois passou um tempo, o rei recuperou um pouco e saiu para caçar, que era o que ele mais gostava de fazer. Ele extravasava nas caçadas. Eis que ele é atacado por uma tribo como se fossem índios, né? Mas eram índios muito temidos. Era uma tribo, não era bem índios, mas eram canibais. E eles... Não era bem isso, eles faziam sacrifícios humanos, era isso, eles não eram canibais, faziam sacrifícios, entregavam para deuses, divindades, acreditavam nisso. E
Pegaram o rei, amarraram o rei e já iam levando o rei para o sacrifício. Quando um deles falou: não pode, ele não, peguem outro acompanhante, outro servo, né? Porque ele está defeituoso, ninguém pode entregar nada com defeito para um Deus, para uma divindade. Ele não tem um dedo. Aí o rei escapou. Ele, voltando para o palácio, já mandou vir o servo e disse para ele: você já deve ter ficado sabendo do que aconteceu, não é? Eu escapei. Deus é realmente bom. Eu escapei. Porque eu não tinha o dedo que foi arrancado e que eu tanto lastimei. Agora, você não vai, você vai sair de lá, eu vou te recompensar pelo que aconteceu, o tempo que você passou lá, mas agora eu ainda quero saber, porque aí vem a outra lição. Porque a lição do rei é sobre a paciência, que é importante ter, a fé, que é importante ter, mas a superação da dor é a lição do servo. Porque ele estava padecendo lá, e mesmo padecendo num local fétido, sabendo que ele ia perecer ali, ele continuou acreditando em Deus. Ele soube superar a dor que foi ver o seu rei, o rei que ele adorava, fazer aquilo com ele. Não chorou, podia ter chorado, porque eu já falei que a lágrima normal, mas ele não se entregou ao sofrimento, continuou acreditando na bondade de Deus. Esse é o maior ensinamento. Aí ele pergunta ao rei, né? Mas agora eu quero saber. Essa é a grande lição. Deus foi bom com você? Porque me permitiu fazer o que eu fiz com você? Você, o que aconteceu com você lá? Ele disse: Deus é mais do que bom e eu estou mais do que convencido. Mas como? Porque se eu não estivesse preso lá embaixo, se o Senhor não tivesse feito o que fez comigo, eu teria ido na caçada. E talvez eu tivesse sido sacrificado. Porque eu não perdi nem o dedo, meu corpo é perfeito. Teria sido eu. Vocês viram só? O que é a confiança? O que é você não lastimar, não se entregar? Infelizmente, porém, em nosso mundo, muitas filosofias e religiões, têm medo da dor. E nelas, essas filosofias e as religiões influenciam a crença das pessoas, o comportamento das pessoas. Quando se veem diante da dor, elas paralisam em pensamentos como: se você servir a Deus, sua vida será de muito dinheiro e muita saúde. Nada de ruim acontecerá com você. Seja temente a Deus, sirva a Deus e nada vai acontecer. É assim, um medo danado da dor. Ninguém faz como nós fazemos aqui. A dor é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos. Na aflição, confie em Jesus. Você vai ser acolhido. É o que a doutrina espírita procura ensinar. E outra coisa, que a dor é algo que chega até nós em decorrência de nossas próprias atitudes atuais ou pretéritas, tá? É importante que se diga, porque às vezes querem buscar só lá atrás, karma, e nem é, né? A gente age mal aqui e a consequência chega rapidinho. A doutrina espírita não vê a dor desta forma e traz no capítulo 5 e 6 do Evangelho, naquela parte que fala das bem-aventuranças, né, do Cristo Consolador, que tenhamos coragem diante da dor, porque ela é, como nós já dissemos ali no slide anterior, um processo de aprimoramento espiritual. É isso que a dor representa. E é isso que a doutrina espírita procura, tenta ensinar, incutir, né, na mente e nos nossos corações, sobretudo, porque é questão da gente acreditar, a gente compreender, da gente internalizar o ensinamento. No Espiritismo, a dor é vista como uma bênção para a evolução espiritual e não uma punição. Vocês já repararam numa palavra que eu falei que eu ia destacar sempre? Qual é?
Não, mas em todos os slides. A resiliência apareceu agora a primeira vez. Dor. E eu ainda botei de vermelho. Mas está chamando a atenção para a dor, mas é porque a dor é uma bênção. Não é algo ruim. Por isso que a gente está chamando a atenção, né? Mas eu não estou falando assim com alegria, que eu quero dor, não, tá? Tá? Vida. É porque é o nosso tema de hoje. É para a gente parar de agir com ela, sabe? Como se fosse aquele fruto podre que a gente acha no chão e chuta assim, né? Para bem longe, aquela coisa, né? Não é bem assim. Vamos lá. Então, sendo a resiliência a capacidade de, através da fé, aceitar e transformar o sofrimento em crescimento e força interior. Então, a resiliência, porque faz parte do nosso tema, é que vai fazer com que, e a gente já vai ver no que ela consiste, tá? Fazer com que eu consiga transformar o sofrimento, porque lembra que o ideal é não sofrer com a dor, com a angústia, com a contrariedade, com aquilo que chega para nós. Chegou, mas eu posso escolher outra forma de viver aquilo, daquilo estar presente na minha vida e eu transformar aquilo para o meu bem, para o meu melhor, para o meu crescimento, para a minha evolução, né? Em crescimento e força interior, né? Mais uma lágrima, tá, gente? A resiliência, né, nesse contexto aí, ela implica, que eu falei para vocês no que consistiria, né? O que é ser resiliente, né? Enfrentar os desafios com coragem e autoconhecimento. Coragem. É não amolecer, não se entregar. Ai, mas é fácil falar, né? Não, porque, bom, eu já passei por... Eu acho que muitos de nós, né? Alguns mais, outros menos, uns mais intensamente, outros menos. Eu fico imaginando a dor de uma mãe que perde um filho pequeno, como essa notícia que a gente teve recente, de uma mãe que levou o filho com uma gripe para o hospital e volta sem a criança, né? E outros tantos casos e situações, mas é difícil dizer, né? Mas de uma forma acolhedora, nós temos que chegar nesses corações, nós, né, que aqui estamos, que nos consideramos espíritas, temos que ter em mente, para nós e para o outro que nós queremos acolher numa situação dessas, a viver este momento de uma forma diferente e transformadora, né? Então, ela consiste em enfrentar com coragem e autoconhecimento. Por que autoconhecimento? Eu preciso saber de mim o que eu posso ter feito. Parece também duro dizer isso, mas como? O que eu fui? Levei meu filho para o hospital, jamais... Não é dessa forma. Que atitude minha, que atitudes, que comportamentos atraem certas situações para a minha vida, ou fazem com que eu não perceba de que forma talvez eu pudesse evitar aquilo. Perceberam? Tem coisas que não, tá, gente? Mas quando já aconteceu, quando a gente já está passando por aquilo que está provocando lágrimas, né? Dor, o que me resta fazer? É transformar aquilo. E eu só vou poder fazer isso conhecendo o que se passa aqui dentro, como eu agi, o que aquilo está provocando, como eu estou reagindo àquilo naquele momento. E buscando as lições que a dor oferece. Esqueci de botar essa aqui de vermelho. Oferece para a reforma íntima e a aproximação da luz e do amor, porque é isso. Por isso que ela é uma bênção, porque ela promove essa reforma íntima e a aproximação da luz e do amor. Muita gente passa pela vida desconectado, sem perceber, sem atentar para muitas situações. E depois que a dor chega e sensibiliza e toca e faz chorar, né? Contorce a pessoa de tanta dor,
né? Tem muita gente que deita na cama, rola no chão, chorando, sofrendo. Depois disso, depois de um sofrimento, de algo assim, você nunca mais é o mesmo. Pode talvez precisar que a lição seja repetida, até ser aprendida, porque é assim que é. Uma lição é repetida tantas vezes até ser aprendida. Mas muita gente aprende logo, ou pelo menos já se sensibiliza, começa a olhar para a dor do outro, antes não olhava, como já sabe, opa, isso dói, ou o que está acontecendo com aquela pessoa deve estar doendo nela também. Você se torna mais sensível à dor do outro, além de prestar mais atenção nas coisas, de se tornar mais calmo, mais confiante até. Então, são as lições que a dor oferece e que levam à reforma íntima e que fazem com que a luz e principalmente o amor se aproximem, sem ceder à lamentação ou à busca de culpados. Isso é o que pode ter de mais terrível, buscar culpados. E principalmente se você busca e você encontra o culpado em você mesmo e começa a carregar aquela culpa que te curva, a culpa que pesa tanto que te curva, e você passa o resto da vida andando curvado, carregando culpa que não traz benefício algum. O benefício que pode chegar é você não ceder à lamentação, não buscar culpados, nem se culpar, e sim procurar aprender a lição que a dor promoveu, ou vai promover, ou te trouxe para que isso aconteça. A dor não tem papel de punir e nem de responsabilizar. Porque tem gente que diz assim, tá vendo, isso aconteceu comigo porque eu fiz aquilo, ou que é para eu aprender isso. Não foi para isso que ela chegou, não foi. A dor chegou, aquela situação aconteceu para o teu bem. Não esqueçam da história do rei e do servo. Sempre é porque eu já sei a reação de muita gente quando a gente fala certas coisas, porque dentro da minha casa é assim. E olha que meus filhos, desde a minha barriga, já eram espíritas. Eu digo, todos frequentam, todos, né? Meu filho acabou de casar tem um mês e, mãe, voltou da lua de mel, já fez o evangelho no lar. Porque desde que nasceu, faz evangelho comigo. E eu não abro. Quando falta, sempre falta um ou outro, né? O que houve? Ou então me avisam antes, sabe? Mas, mesmo assim, espíritas desde o meu ventre, quando tem uma mais dificilzinha, ela retruca muito as coisas que eu falo. E acontece umas coisas com ela e ela chora e se lamenta, não sei o quê. Calma, isso aí com certeza é para o teu bem, foi livramento. Ah, pronto. Para de ficar falando isso, a vida não é assim. A vida não é, eu não vou aceitar tudo sempre achando que tudo é para o meu bem. Então a gente vai encontrar essas falas por aí. Vamos encontrar. Ah, para de ser assim. Tudo você encontra, mas é a confiança, é a experiência, é o estudo. Esses anos, e eu sou espírita desde que eu tenho 7 anos de idade. E eu ia arrastada, com raiva para a evangelização infantil. Não gosto, claro que eu não gostava. Criança, eu queria estar assistindo os Trapalhões, sei lá, o Didi, alguma coisa que passava no horário. Eu queria outras coisas. Mas a gente vai aprendendo com a doutrina e tenta passar isso adiante. E eu tento passar isso aí, né? Não quer dizer que eu sempre, né, consiga não sofrer. Consiga não sofrer. Porque não é para sofrer, é para sentir a dor e tal, e trabalhar isso, né? Mas a gente está aqui para aprender, para tentando, né? O importante é saber isso aqui, ó. Vocês viram como é que isso entrou? Ah, era para entrar girando. Eu fiz para entrar girando, porque o bumerangue, você atira e ele volta. E tem mais. Dependendo da intensidade da força que você imprime quando joga, a intensidade vem proporcional à força que você imprimiu. É assim.
Então, o que isso significa? Se eu causei o mal, se eu fiz, eu vou receber aquilo, mas não é como punição ou castigo ou karma. Vai chegar para mim para eu aprender na pele, para eu aprender como o outro se sentiu quando eu fiz aquilo. Porque aí eu não faço mais. Opa, doeu demais, então é assim que doeu nele? Não, então tá, puxa vida, eu provoquei isso tudo, tá? E é isso, você atira e ele volta com a mesma intensidade. A dor não tem o papel de punir e nem de responsabilizar, ela tem sim o papel de educar. Deus não pune, a dor surge quando estamos preparados para compreender a lição que ela vai nos trazer. Ainda tem isso. Tem gente que parece que não acontece nada, a vida só sorri para essa pessoa, tal. Gente, é que acontece isso daqui, ó. Ela vai chegar, a lição, né? Aquela situação que vai ser um aprendizado, no momento que aquela pessoa conseguir, que ela vai aprender, ela vai sofrer, se ela escolher sofrer, mas ela vai tirar a lição dela, ela tem condições de passar por aquilo, aí a dor chega. Somente neste momento, tá? Quando já estamos preparados para compreender a lição, somente neste momento é que já temos condição de passar pelas experiências dolorosas e entender que, se estamos recebendo a visita da dor, é porque ela sedimenta nossas conquistas morais. Naquele quadro da evolução do nosso ser, do espírito, a gente vai acumulando bagagem. O que faz o espírito, ao final, a última imagem que vocês viram ali, está com o corpo espiritual já quase sem nenhuma materialidade, é o que ele foi acumulando de bagagem, de virtudes. Ele foi também se despindo, né, daquilo que pesava e que era, vamos dizer assim, materialidade. E com o tempo, o que é bom sedimenta essas conquistas e nós vamos cada vez mais e mais melhorando, e melhorando, e melhorando. Tenho-vos dito isto para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Está em João, no Evangelho de João. Quem disse essas palavras? Nosso amado Mestre Jesus. A dor como oportunidade é uma ferramenta educativa e para nós a dor é uma professora severa, nós seres humanos, tá? Mais valiosa, que nos força a enxergar além do superficial e a nos abrir para o aprendizado. Porque até então, antes dela chegar, da dificuldade, da tormenta, né, do obstáculo, a gente só enxerga o superficial. Depois da dor, depois do que a gente passa, aquele cadinho purifica. A dor, vocês já ouviram falar, a dor é um cadinho purificador? Exatamente isso. Cadinho é aquele que você soca o tempero, soca, né? A dor é isso. Não é que a gente vai ser socado, né? Mas ela purifica o espírito. É um convite à transformação. Transformação. Essa palavra aí é que vai dar ensejo a eu contar a última história, porque o tempo já está, eu vou contar, até porque tem a ver com isso daqui, tá? O sofrimento serve como um convite para deixarmos para trás comportamentos e limitações que não nos servem mais, impulsionando a nossa reinvenção. Eu me reinvento, eu me transformo, não é o outro que vai me transformar. Não adianta eu querer que a minha filha pense como eu. É ela que tem que se transformar, é ela que tem que aprender e se reinventar. Assim como muitos de nós. A história é a seguinte, eu acho que essa eu posso ler, porque tem riquezas que eu não quero pular, ela é curtinha, mais curtinha, e traz ensinamentos assim, valiosíssimos para nós. É desse livro, A Luz Dissipa as Trevas, de Paulo Daltro Vieira.
eu ganhei esse livro porque o meu estava... Eu já tenho há tantos e tantos e tantos anos e as folhas caíram. E um presidente de um... Eu acho que é lá da... Sim, lá da Cruzada dos Militares Espíritas, uns 2 meses atrás, ele comprou, ele mandou vir e encontrou o livro e me deu um novinho. Porque é muito rico. A luz dissipa as trevas. E o título é Tudo que Deus faz é bom. Olha só. Ai, gente, não é esse. Esse é o outro. Esse é o que eu já contei. É esse, para que minha família se transforme. Aquela eu já contei, tá? Essa aqui. Um filho foi queixar-se da vida para o pai. Nem a propósito, né? Estava falando da minha filha, de filhos. Alegando que estava passando por muitas dificuldades. O pai, em meio às suas panelas, porque ele era um renomado chefe de cozinha, né? Aproveitou aquele momento para dar uma lição de vida ao filho, olhou para o rapaz e falou. O filho queixoso, se lamentando, reclamando, né? Filho, você está vendo essas 3 panelas? Tinha 3 panelas assim na frente dele. Que ele trabalhava com isso, né? Ele era um chefe de cozinha. Você está vendo as 3 panelas? Cada uma delas possui um alimento diferente. Na primeira panela tem pó de café. Não, vamos começar com a cenoura. Na primeira panela tem cenouras. Na segunda panela tem ovos. E na terceira panela, pó de café. Tá. Vou colocar água, o mesmo elemento, nas 3 panelas, até ferver. E depois continuar a fervura. Depois de alguns minutos, perguntou ao filho o que havia acontecido com os alimentos. Observando as 3 panelas, o filho respondeu: as cenouras amoleceram, né? Noto que as cenouras, melhor ler, olha. Noto que as cenouras que eram duras tornaram-se macias. Aí ele olhou para os ovos. Os ovos, que eram frágeis, ficaram duros. E o pó de café se transformou com a água. A água virou pó, o pó, né, se transformou com a água. Pois bem. Nesse momento, o pai concluiu, porque eu falei que a história era rapidinha, né? Concluiu dizendo: pois é, meu filho, as dificuldades da vida muitas vezes nos atingem como essa água quente. E podemos reagir como a cenoura, como o ovo ou como o pó de café. Como a cenoura, quando nos deixamos amolecer, abater pelas dificuldades. Como o ovo, quando nos tornamos duros. Ou como o pó de café, quando nos deixamos transformar pelas dificuldades, pelo que aconteceu, tomando-as como grande lição de vida. Diante das dificuldades, aí vem moral da história, né? Diante das dificuldades, podemos escolher entre sermos abatidos por elas, ficarmos revoltados ou usá-las para transformar nossa vida. No caso das cenouras, elas ficaram abatidas, amoleceram, né? Dos ovos, duros, né? E no caso do pó de café, virou café, se transformou. Então, nós temos que cada vez mais, na nossa caminhada, nos permitir, porque aí, caminhada evolutiva, caminhada aqui na Terra, né, que faz parte da evolução, nos permitir essa transformação. Não é que a gente esteja dizendo, olha, superem, isso aí não vai muito longe, já vai acabar. Não é fácil dizer isso para quem está sofrendo, para quem perdeu um ente querido, para quem está desamparado na vida, né? Para quem sofreu uma grande desilusão, está sem emprego. É difícil você chegar, mas com amor, com os ensinamentos, né? Esse acolhimento pode vir
como uma luz, como disse anteriormente, cujo amor pode transformar. Então, é um convite, sem dúvida, né, para nós deixarmos para trás comportamentos e limitações que não nos servem mais. E isso é que vai fazer com que a gente se reinvente. O convite, quem fez foi Jesus há muito tempo atrás, né? Vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei comigo, que sou brando e humilde de coração, e achareis repouso para vossas almas. Pois é suave meu jugo e leve meu fardo. Jesus que disse, confiem, vai passar. Eu já fiz uma exposição com isso, a gente não vou falar sobre isso, é só o convite de Jesus para não dizer, olha, a Terezinha que estava falando lá isso, mas Jesus nos convidou. Convidou quem? Quem são os convidados? Vamos lá, quem são os convidados? Todos sem exceção, mais especificamente os aflitos e sobrecarregados. E ele disse assim, bem-aventurados, além de ter dito os que choram, porque serão consolados, ele disse que os aflitos também. Então ele é o consolador, mas não é porque ele vai vir tirar a dor, não. Não adianta dizer isso para as pessoas, olha, confia em Jesus que a dor vai sumir. Não é ele que vai tirar a dor. Ele ajuda a gente a ressignificar essa dor, tá? Vamos lá. Olha o que ele faz com a gente. Carrega no colo. Tem gente que fala assim, ah não, Jesus não estava comigo nos piores momentos. Como que você sabe? Porque eu estava andando pela praia e só tinha uma pegada. Olha aí, é que Jesus carrega a gente no colo, as pegadas eram deles. Eu achei isso interessante quando eu vi pela primeira vez. Então, gente, para encerrar, né? Já deu a hora. É preciso acordarmos para o fato de que a luminosa trajetória de Jesus entre nós foi para nos indicar o caminho a ser percorrido por nós, né? Através do nosso próprio esforço, por nossas conquistas interiores. Sua consolação é nos ligar ao nosso dever, às nossas responsabilidades, com a consciência de que esse sofrimento passa. E outra, depois que passa, nós saímos purificados, iluminados, que é aquela luz e o amor, né? E aí vem o alívio. A consolação vai vir, né? Nós encontraremos ela tendo fé no futuro e confiança na justiça de Deus. E Jesus vai estar sempre lá, nos libertando desse sofrimento, através da reforma íntima que a gente já falou, né? A gente vivendo com Ele. Bom, essa parte eu vou pular porque vamos para o repouso, né? Que Ele promete o repouso, lembra? Repouso para vossas almas significa alívio e consolo decorrentes da nossa reforma íntima e ajuda ao próximo e não ociosidade improdutiva. Então, repetindo, tá aí, girou. Era mais ou menos assim. A lei do retorno, né? A dor não tem papel de punição, a gente está repetindo, tá, o slide, mas sim de educação. Deus não pune. A dor surge quando estamos preparados para compreender a lição que ela vai nos trazer. E é isso, gente. Tem uma poesia aí atrás, mas a gente chegou no horário. Depois eu deixo aí para vocês, eu mando para vocês, tá bom? Alguém apresenta aí no final, depois do encerramento, que tem que ser cumprido o horário. Mas eu quero dizer para vocês que é um prazer falar sobre o Evangelho de Jesus, eu repito aqui, e o prazer é ainda maior quando a gente observa que aquilo que a gente está falando está chegando. Mas é possível observar? É possível observar. A gente sabe, a gente sente quando existe o interesse. Eu quero agradecer a cada um de vocês por isso. E aqueles que estão aqui em espírito e os que estão online também, tá? Muito obrigada. Obrigado, Terezinha. Muito bom. Essa doutrina, ela é uma bênção. Ela nos
nos mostra, nos dá o entendimento, né, para as provas e as dores que a gente passa, né? Então, fica mais fácil a gente superar todas as provas com esse entendimento, né? Maravilhoso, muito bom. Agradeço a todos pela presença. Mando um abraço aos nossos irmãos que estão nos acompanhando das suas casas, aos amigos que nos acompanham pelas rádios. O nosso abraço carinhoso a todos, rogando um final de semana abençoado. Os irmãos que estão aqui no auditório, após a nossa prece final, nós temos o passe. Quem quiser receber o passe, eu peço sempre que se mantenham concentrados em oração mental, para continuar conectado com os nossos mentores, os mentores da casa, para a gente receber o passe e receber as bênçãos. E depois estão todos convidados para participar da nossa cantina e do artesanato, que tem muita coisa bonita que as irmãs fizeram ali com muito amor e carinho. Tem muita coisa bonita para a gente presentear quem a gente gosta, tá? Só indo ali visitar para ver, muita coisa legal, tá bom? E na cantina tem muitas guloseimas deliciosas que foram feitas pelos nossos trabalhadores com muito carinho, com muito amor, tá bom? Então eu convido a nossa irmã Terezinha para fazer a nossa prece final, tá? E que Deus abençoe a todos nós. Vamos nesse instante elevar o pensamento novamente a Deus, nosso Pai, e a Jesus, nosso irmão, nosso mestre, nosso modelo e guia da humanidade, dizendo: Cristo de Deus, guarda-nos em tua paz, fortalece o nosso mundo íntimo com as benesses de luzes que se despreendem de tuas mãos abençoadas. Que o recurso do teu amor, ó Mestre, recaia sobre cada um de nós como um orvalho, a fortalecer, a frutificar em nossas vidas. Que assim seja.